Pessoal, aqui tem uns agradecimentos, algumas pesquisas que foram condicionadas ao autor também no Ricardo Garcia, alguns freires também que fizeram parte da época que eu estava fazendo pesquisas na corporeidade, os freires, falando freire, né? Frei Dom João, sou Dom João, Frei, todo respeito à paróquia onde também o meu tio estava na época, que aqui na época era no telefone residencial. Então não vou me aprofundar, ok? Então, quando falamos sobre campos inesquecíveis, né, falamos aqui do autor, ele coloca o Gilberto Silva de Andrade, né? O Ari da Silva, todos do Colégio Monteiro Lobato, também fala do Almeida, né, e Passos também, né, o Moreira Passos, e coloca fatores importantes, ok? Então vamos lá. Então, nas questões que eu estava falando sobre as questões que venham haver importações importantes sobre as teorias e práticas entre a linguagem e os campos importantes entre a formação curricular e as crises do movimento social, nos colocou panoramas importantes ligados à LGTB, né, ligado às questões de movimentos sociais, questões ou seja, ligado a trans, ou seja, pessoas ligadas a pessoas que têm ligado a lésbica, outros fatores que eu tenho um pouco meio acanhado em questões mas eu coloquei nessa coluna que eu mostrei para a coordenadora Santiana, mas houve propostas ligadas a outros adjuntos. E os movimentos, não só, né, o LGBT, que eles falam, que eu entrei numa live e eu falei que eu queria participar relacionado ao gênero, e eles falaram que só quem participava, só pessoas que eram. Eu falei, eu sou professor, e professor muitas vezes tem essa interligação, ex-treinador também, e professor muitas vezes eu falo, é um aprendizado. Então, entre esse professoriado, entre as técnicas e construções de provas ligado ao aprendizado, nos colocou teorias, né, ligada à corporeidade, o Kurt Lewin, ok? E algumas questões ligadas às tomadas de consciência, né, que eu estava falando, né, que eu estava falando agora sobre como é que nós podemos saber o nosso DNA, né, e nessas questões analíticas. Aí sabemos como. Aí nós temos que lembrar e ter respeito desde a minha época também, nossa, que houve desempenho esportivo, como o Richardson e outros capixabas também no esporte, que fizeram diferença, ok? Porque eu estou falando de essas classes, muitas vezes elas ficam anonimatas, tem um tabu muito grande. É aonde eu quero chegar depois, falando que a conclusão de alguns autores, como Barbosa e a mim, houve efeitos dogmáticos que prejudicaram até ele nas questões da grade curricular de pós-graduação e mestrado. Hoje nós vemos que tem algumas publicidades relacionadas a essas questões. Então nós vamos refletir o que é avaliar, o que é construções de provas. São independências, o que são conclusões? As conclusões elas inacabadas ou em conclusões definidas ou indefinidas? São pontos importantes ligados à motricidade sumária, ok? Que eu estou querendo, ao meu ver, tempos atrás eu consegui entrar numa tipo de pessoal, tipo uma religião, qualquer lugar que seja, falar sobre a motricidade humana e abrir um espaço, ou seja, falar questão de professor, ex-treinador, ex-professor docente, e tiver o quê? Um campo de monitoramento ali, lógico, e segurança para falar sobre a experiência ligada também, ou seja, esses fatos dogmáticos, que tem muitos professores
e professores que têm, ou seja, esse magistrado de dificuldade. Na sala dos professores, eu como discente ou docente, tive essa peculiaridade ligado aos departamentos. Há épocas atrás que eu entrei para falar sobre essas palestras, sobre o quê? Sobre jogos, os tabus sobre jogos e apostas. Embora houve muita gente, porque aí a própria pessoa que abriu o espaço, era uma denominação, uma assembleia aí, geral, falo geral, porque a palavra assembleia está ligada a congressos. E, ou seja, houve alunos para participar. Muitas vezes tem as questões que você, modo modesto, caipira, essa morfogenese, nos coloca até risos para alguns intelectuais, PhDs, mas para outros que não teve na infância, ou seja, viu a nossa deficiência e dificuldade, fica é um campo método. Em 2026 eu estou querendo abrir esse projeto, ok? É tipo um núcleo que possa colocar debates sobre esse assunto. É lógico, vai ter uma parcela, porque muitas vezes o capital é importante, ok? Eu lembro certa vez conversando com uns peritos na época que eu conhecia, falavam que eles falavam com eles, rapaz, é difícil. O próprio perito e a perita, ela não descansa como professor de educação física, ele tem que ser perito. Só bater o olho, mexer, fazer com o óculos assim, olhar do plantar do plano sagital até o dorso do pé e olhar rapidamente e analisar. É lógico que a gente tem que ter o que? Acreditar o que as pessoas falam. Se chegar uma pessoa que fala que é o Lula, é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ou seja, nós temos que ter essas apresentações e diagnósticos para as pessoas não perceberem. Lógico, nesses questionários que nós fazemos, nos coloca fatores importantes, ok? Então, uma das minhas metas, quem quiser também vir junto comigo, ou seja, como diz o próprio Chapolin, siga-me os bons, ou seja, os bons sigam, porque nós temos sede até hoje, com 43, 44 anos de idade, eu coloco 43, 44, se é superior ou inferior, entre esses segmentos. Mas tempos atrás, nessas descrições de pesquisas metodológicas, a pessoa até pesquisou, pensou que era uma coisa, não era. Hoje, se ele pesquisar, vai falar, pô, o que falaram, agora o professor concretizou mesmo essas pesquisas que falavam. Ok? Ligada à operatividade, à rualização e essa clínica, que é uma rua de lazer, um descanso ativo. Nós temos que ter um descanso. Então, há questionamentos, há apresentações entre essas qualidades. É lógico que eu falei sobre vamos quebrar tudo, nós temos que ir num ratinho sobre fazer DNA, sobre alguns campos ligados às maneiras da qualidade física. Qualidade física está ligada à capacidade física, que a capacidade física está ligada à capacidade motora, que a capacidade motora está ligada à habilidade motora. Mas quando falamos de motricidade, vai passar para esse viés, né? Ou seja, nem que seja na ecologia, ou seja, vários departamentos, nós temos que passar um campo, uma pincelada histórica ligado aos fatores religiosos, ciência da religião, ok? Então, entre esses anexos que eu coloquei, anexo 1, anexo 2, ou 800 vídeos, já foi, 800 ou 700, 700, 800 vídeos, já foi. Então são anexos 1, anexo 2, anexo 3. Eu coloquei parte 1 e parte 2. Eu quero fazer a parte 3, né? Ou seja, se eu mudar, ou seja, as questões do número, vai vir questões de econômicas e outros fatores. Então, esse plano de curso 1, vou fazer plano de curso 2, e vamos fazendo etapas, uns 2, 3 meses, 4 meses, rapidamente você faz. É lógico que tempos atrás eu fiz uma proposta com uma parente, uma irmã minha falou que é o perfil dela. Então gostei, que é boa colocação, que ela tem autonomia para isso. A gente vai falando o que acontece na nossa vida, mas falando da motricidade, ou seja, educação física. Mas a motricidade tem um campo de repertório ligado à concepção histórica, que relaciona. Então, plano de curso 1, plano de curso 2, e fazendo anexos que relacionam os anexos e as conversas diárias ligadas à motricidade humana. Estou colocando uma concepção aqui, se alguém tiver uma ideia,
Os melhores tiveram ideia e concretizaram, os melhores.